Olá, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. Nesta aula de hoje, nós vamos abordar um tema que é acerca da eternidade de Deus. Vamos trabalhar esse tema. E nós temos aí já trabalhado alguns dias, né, a questão acerca da teologia própria, ou acerca da doutrina de Deus. E estamos trabalhando acerca desse tema. Para você que vai assistir essa aula, que Deus te abençoe, que você consiga compreender, entender a importância de se conhecer a questão dos atributos de Deus, ter essa questão do conhecimento, saber que esse tipo de conhecimento é muito importante, porque isso influencia logo na nossa forma de ver, na nossa forma de se relacionar com Deus, isso influencia diretamente. Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu aprendo, né, a me relacionar com Ele. Quanto mais longe eu estou de Deus, né, menos eu conheço, é um conhecimento superficial, se torna mais difícil de, de se relacionar com Deus. Até porque todo relacionamento ele cerca ah, da, é uma questão de intimidade, de conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais bem eu me relaciono. Bom, e o tema de hoje da nossa aula é eternidade. Então nós vamos trabalhar a questão da eternidade. É verdade que quando nós falamos dos atributos de Deus, falamos do ser de Deus, muitas pessoas acabam por negligenciar essas questões dos atributos de Deus. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Mas nós vamos analisar aqui nesta aula acerca deste tão belo assunto que é os atributos de Deus. E na aula passada nós trabalhamos a questão da aceidade de Deus, né, a sua autoexistência, e dando continuidade, porque é uma aula progressiva, um atributo vai levando a outro atributo e assim sucessivamente, nós vamos trabalhar hoje a questão, então, da eternidade de Deus, como você está vendo aí nos nossos slides. Que Deus nos ajude, então, que o Senhor nos dê orientação correta, nos guarde, nos dê iluminação para podermos falar desse tão belo assunto que é o atributo de Deus. Bom, para começarmos aqui a nossa aula, é necessário, então, nós fazermos uma leitura de um texto bíblico, e esse texto está baseado no Salmos 90, o verso 1, e o verso 2, que nos diz da seguinte maneira: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. Bom, meus queridos alunos que vão acompanhar essa aula, independente do dia e da hora que você vai acompanhar essa aula, eu quero que você, de alguma forma, preste muita atenção a uma coisa muito simples e que, ao mesmo tempo, é infinitamente algo muito profundo. O salmista Moisés, porque sim, é Moisés que escreve este salmo, e este é o único salmo que carrega o seu nome no título, está em pé diante de uma pergunta que todo ser humano, em algum momento da vida, acaba por fazer, ou é obrigado a fazer essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: existe alguma coisa neste mundo de mudanças, de percas, de relógios que correm e de túmulos que acabam por muitas vezes se enchendo, que permanece? Existe algo firme? Existe um chão que não treme? Existe, porventura? E Moisés responde com uma palavra, uma única palavra que muda tudo. Existe. É Deus. Não é algo, não é uma força, não é um destino. É Deus.
O Deus que existe antes dos montes, antes da terra, antes do tempo, esse Deus é o refúgio de seu povo. Então, hoje, nesta aula, nós vamos mergulhar nesse atributo, que é um dos atributos mais profundos, mais consoladores e, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados da vida cristã comum, a eternidade de Deus. É sobre isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Bom, vocês já pararam para pensar nisso? Quando você ora, você está orando a quem? Você está orando a um Deus que tem início, meio e fim, como eu e você? Ou você está orando a alguém que simplesmente é, que sempre foi, que sempre será, e que neste exato instante em que estamos aqui, tendo esta aula, já contempla de uma única vez todo o passado de sua vida e todo o futuro que ainda está por vir? A quem nós oramos? Você tem essa concepção, você consegue ter essa ideia na sua mente que você está orando não a um Deus que é pego de surpresa, mas aquele que é, que contempla toda a existência de uma única vez, esteja ela no passado, esteja ela no presente, esteja ela no futuro. Então, nós devemos ir com cuidado e vamos com a Bíblia aberta. Vamos com reverência. E no final desta aula, eu quero que cada um de vocês que estão estudando essa matéria, né, não saia daqui apenas sabendo uma nova doutrina, tendo um conhecimento sobre algo que você apenas talvez não tenha ouvido ainda, mas que você consiga entender e consiga sair desta matéria adorando a um Deus mais grandioso do que nós podemos imaginar quando nós entramos em oração ou quando nós entramos para adorá-lo. Então, a ideia desta aula é nos levar a um conhecimento para que nós nos despertemos a quem estamos orando, a quem estamos buscando. Bom, para iniciarmos então a nossa aula, depois dessa rápida introdução, é importante nós olharmos para as Escrituras e entendermos quem é esse Deus que estamos adorando. Então, antes de qualquer distinção teológica, antes de qualquer nome de teólogos que nós vamos trabalhar ou vamos mencionar hoje, e é fato que vamos mencionar vários, porque a igreja já refletiu muito e de forma muito profunda sobre esse tema, nós precisamos ir aonde toda a doutrina cristã precisa ir primeiro. A própria Sagrada Escritura, a própria Palavra de Deus. Porque a nossa fé não nasce da especulação humana sobre quem Deus poderia ser. Ela nasce da revelação que Deus deu de si mesmo através da sua palavra, que nos mostra quem ele realmente é. Bom, então quando nós vamos olhar para esse tema tão importante que é a eternidade, nós podemos nos voltar a um momento muito específico da história de Israel, quando Moisés está no deserto, fugitivo, pastoreando as ovelhas que nem suas eram, quando vê uma sarça arder e não se consome. E daquele fogo, Deus chama Moisés para uma missão praticamente impossível: voltar ao Egito e libertar um povo escravizado. Desculpa. Moisés, então, sensatamente, diante dessa cena miraculosa, ele pergunta: e se esse povo perguntar qual é o teu nome, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou falar para eles? E a resposta de Deus é uma das frases mais densas de toda teologia. Em Êxodo 3:14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Eu peço desculpa, estou com um pouco com a garganta um pouco ruim, mas se Deus quiser, vamos até o final. Então, diante dessa frase, dessa expressão, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e disse mais, e assim dirás
o eu sou me enviou. Repare bem, Deus não diz eu sou forte, eu sou justo, eu sou amoroso. Embora tudo isso seja absolutamente uma grande verdade, Deus diz simplesmente eu sou. Bom, quando nós olhamos para essa palavra no hebraico original, essa expressão Yahweh, Asher, Yaher, que vem do verbo Yahar, que significa ser e existir, e esta forma verbal carrega uma força tremenda, ela não descreve um Deus que um dia começou a existir e que, portanto, poderia também um dia deixar de existir. Ela descreve aquele cuja existência não depende de absolutamente nada fora dele mesmo. Pense assim comigo nesse momento. Tudo que existe ao seu redor, sua casa, seu carro, sua própria vida, depende de outra coisa para existir. Sua vida depende dos seus pais. Se não fossem seus pais ou os nossos pais, nós não existiríamos. Que tiveram suas vidas que dependeram também dos seus avós e dos pais deles. E assim por diante. Uma árvore depende de uma semente. A semente depende de uma árvore anterior a ela. Tudo que vemos é uma cadeia de dependência. Mas quando chegamos a Deus, a cadeia para. Ele não depende de absolutamente nada. Ele simplesmente é a fonte de toda a existência. É exatamente por isso que ele pode ser eterno. Porque ele não tem causa. E o que não tem causa não teve início. E o que não teve início não pode, de forma alguma, ter fim. Louvado seja Deus por isso. Nós devemos louvar a Deus por isso. Porque Deus, ele é um Deus eterno. Ele realmente é. E não há nada, absolutamente nada, que o impeça de ser aquilo que ele de fato é. Bom, seguindo então o nosso raciocínio, isso não é apenas uma mera curiosidade gramatical hebraica para apenas analisarmos dentro de um contexto de academia. Isso é um fundamento da segurança, minha e sua segurança. O Deus em quem você confiou a sua vida não é um Deus que surgiu em algum momento da história e que, portanto, poderia a qualquer momento desaparecer. Em outro momento, ele é o eu sou, e o eu sou de Êxodo 13 é o mesmo que séculos depois Jesus Cristo aplicaria a si mesmo. Esse mesmo eu sou. Mas nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Bom, continuando aqui a nossa perspectiva, nós podemos nos voltar aos Salmos, que começamos a nossa aula, que é o Salmos 90, que é, segundo o próprio título do Salmo, no texto hebraico, uma oração de Moisés, o homem de Deus. Bom, é fascinante que olhemos que é justamente Moisés, o mesmo homem que ouviu o eu sou na sarça ardente, que décadas depois, no fim de sua longa e difícil jornada no deserto, escreve essa meditação tão maravilhosa e tão profunda. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo desde a eternidade, tu és Deus. Preste atenção que estrutura maravilhosa que nós encontramos dentro deste versículo. E nós vamos olhar para essa estrutura desse versículo com muito cuidado, porque ele é proposital. Moisés escolhe entre todas as coisas da criação os montes. Perceba que ele está falando acerca dos montes. E por que os montes? Porque é para a nossa mentalidade antiga, e até hoje, né? Até hoje, sejamos honestos, os montes são os símbolos de permanência. Quando você olha para uma montanha, quando você percebe aquela estrutura, quando nós olhamos para ela, nós olhamos e pensamos da seguinte maneira: isso estava ali antes de eu nascer. E provavelmente vai continuar ali depois que eu ir embora daqui.
depois que eu morrer. As montanhas representam, na experiência humana, o que é mais estável e duradouro no mundo visível. É muito comum, talvez eu e você já termos olhado a uma montanha e dizer da seguinte maneira: há quanto tempo essa montanha está aí? Há quanto tempo esse monte está aí? E Moisés diz exatamente isso. Ele reflete essa mesma questão. Antes mesmo disto, Deus já era. Antes que essa montanha estivesse aí, Deus já era. Ele era quem ele era. Antes das coisas mais permanentes que você conhece nesse mundo, Deus já existia. Nós precisamos entender que qualquer coisa que nós olhamos e dissemos, isso é duradouro, isso está aqui há muito tempo, Deus já lá estava bem antes daquilo. E então ele usa essa expressão magnífica de eternidade até a eternidade. No hebraico, merolam ad rolam. É uma forma de dizer, não há ponto recuando em que você possa voltar no tempo, no passado, em que Deus não estivesse lá. E não há ponto que nós possamos avançar no futuro, aonde nós fomos para frente, em que Deus também não esteja lá. Deus é um Deus permanente. Olha, isso é maravilhoso, porque isso nos dá uma grande confiança. Continuando, nós não podemos nos esquecer do contexto exato em que este salmo está inserido. Moisés não está escrevendo um tratado filosófico distante e frio. Não, ele não está fazendo isso. Ele está escrevendo isso depois de ver uma geração inteira morrer no deserto por causa do pecado e da incredulidade. Ele estava velho, cansado, e sabe que também irá morrer sem sequer entrar na terra prometida. Os versículos seguintes do Salmo são de uma honestidade muito dolorosa. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, é o que diz Moisés na partir do verso 10. E ele diz, e se passam voando, e nós também passamos. É um salmo sobre a fragilidade humana. Moisés está dizendo, a minha vida vai, tudo aqui passa, eu vi tudo isso passar diante dos meus olhos, mas tu, Senhor, permanece. Tu, Senhor, permanece. Mas é precisamente no meio dessa fragilidade que Moisés ergue os olhos e diz, ainda que eu seja como a relva que hoje floresce e amanhã se seca, há alguém que não seca, há alguém que não envelhece. E esse alguém é o meu refúgio. Quando nós pensamos nesse conceito da eternidade de Deus, não é simplesmente alguém que não morre. Não. É alguém que nos dá segurança. Nós podemos dizer, eu talvez seque no dia de amanhã, eu pereça no dia de amanhã, mas Deus é o meu refúgio, ele não deixará jamais, e se quer jamais, de me deixar. Isso não é apenas uma teologia de nós colocarmos numa sala de aula e ficarmos debatendo, ou uma teologia de cemitério, de hospital e de velório, de quarto de UTI. A eternidade de Deus não é um conceito abstrato, ela é o lugar onde a alma cansada encontra descanso quando tudo mais está se desfazendo. Essa é uma teologia de vida. Essa é uma teologia de esperança. Quando nós falamos da eternidade de Deus, estamos falando de uma teologia de esperança. Nos dá fé, nos dá graça, nos dá conforto. Nós sabemos que mesmo que perecermos, lá o Senhor vai estar. Bom, há um outro salmos que nós podemos analisar, que é o Salmo 102, que aprofunda ainda mais essa questão e essa verdade. E que quero que vocês ouçam com muita atenção, porque ele faz uma ligação importantíssima entre a eternidade de Deus e outros atributos como a imutabilidade, ou seja, o fato de que Deus não muda, e essa questão da imutabilidade nós iremos trabalhar numa próxima aula, lembrando que nós estamos trabalhando de forma progressiva nas nossas aulas. Bom, se nós olharmos os Salmos 102, verso 25 e o verso 27, diz-nos da seguinte maneira: Tu, desde o princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, se envelhecerão. Como roupa, os mudará.
ficarão mudados, mas tu é o mesmo. Os teus anos nunca terão fim. Os teus anos nunca terão fim. Vejam a imagem que o salmista usa. Os céus, que para nós parecem uma das coisas mais fixas e permanentes de todo o universo. Nós olhamos para o céu e dizemos, isso nunca saiu daí, isso sempre esteve aí. E esse céu, que parece para nós ser as coisas mais fixas de todos os universos, são comparados a uma roupa que envelhece e que um dia será trocada. E Deus, em contraste, é o mesmo. No hebraico, essa expressão ataku carrega o peso de uma identidade absolutamente estável. És tu, sempre tu, o mesmo tu, sem variação. Não há variação no Senhor. E aqui está algo totalmente extraordinário que para muitos cristãos que ainda não conhecem. Este salmo é citado no Novo Testamento, na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 10 e 12, e é aplicado diretamente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, toma estas palavras que originalmente descrevem Yahvé, o Deus de Israel, e diz, isto é Jesus. Isso é Jesus. O que eu estou replicando aqui, que você leu lá em Salmos, o autor dos Hebreus aponta diretamente no capítulo 1, versículo 10 a 12, a pessoa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso significa, irmãos, que a eternidade não é um atributo só do Pai. É um atributo que pertence igualmente ao Filho, Jesus Cristo. Aquele que andou na Galileia, que sentiu cansaço, que chorou no túmulo de Lázaro. Esse mesmo Jesus é, em sua natureza divina, tão eterno quanto o Pai. É esse Jesus que nós professamos. Agora, alguém aqui possa pensar no meio da nossa aula e dizer assim, mas professor, e quanto ao tempo de espera? Por que Deus demora tanto para responder às minhas orações? Para cumprir as suas promessas? Para voltar a estabelecer o seu reino? Esta é uma pergunta legítima e o próprio apóstolo Pedro, ele responde de um jeito que só faz sentido à luz da eternidade de Deus. Bom, se nós analisarmos o que o apóstolo Pedro nos diz em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Mas, ó amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um único dia. Repare bem, Pedro está escrevendo para cristãos que estavam impacientes, estavam perdendo sua fé, que esperavam a volta de Cristo e não entendiam por que ela demorava. E a resposta dele não é, espere mais um pouco que isso vai chegar. A resposta dele é muito mais profunda. A relação de Deus com o tempo é completamente diferente da nossa relação com o tempo. Para nós, 1000 anos é uma eternidade. Nenhum de nós vamos viver 1000 anos. Para Deus, 1000 anos não pesa mais do que um único dia pesa para mim e para você. Em um único dia não pesa menos para o nosso Deus do que 1000 anos pesa para ele. É simples. E isso porque Deus não está dentro da fila do tempo esperando sua vez, como nós esperamos a nossa vez. Ele está acima do tempo, vendo tudo de uma única vez e governa tudo de uma única vez. Isso muda completamente como eu e você oramos. Será que você consegue entender isso? Quando você sente que Deus está demorando para responder às suas orações, para responder os seus pedidos, para responder aquilo que você tanto clama, não é porque ele esqueceu, nem porque ele está ocupado com outra coisa, nem porque o relógio dele talvez esteja atrasado. É porque a economia do tempo divino opera em uma escala que transcende totalmente a nossa pressa humana. E ainda assim, ele nunca está um segundo sequer atrasado em relação àquilo que ele prometeu.
Por isso que é importante nós entendermos que existe uma perspectiva diferente. Você não pode olhar para Deus como você olha para si mesmo. Você precisa olhar para Deus entendendo quem você é diante desse Deus. Ele é um Deus eterno. Nós somos pessoas finitas, momentâneas, mas ele não, ele permanece. E tudo ocorre de acordo com o seu belo tempo, o seu santo propósito. Bom, um outro texto bíblico, lembrando que nós estamos fazendo algumas análises bíblicas acerca da eternidade de Deus e o que a Bíblia nos mostra. Nós já conferimos alguns textos e vamos continuar, então, a conferir. Quando nós lemos, por exemplo, há um texto que, para mim, é um dos textos muito importante, muito interessante, que é o texto de João, capítulo 8, 58, que nós vamos fazer menção. E quando nós chegamos nesse texto, que é um dos momentos mais explosivos de todo o Novo Testamento, Jesus está discutindo com líderes religiosos judeus, que se orgulham de ser descendente de Abraão, e no calor do discurso, Jesus solta uma frase que faz aqueles homens religiosos, instruídos na lei, pegarem pedra nas mãos para o apedrejá-lo. Ele diz da seguinte maneira, em João, capítulo 8, 50, e o versículo 58, diz assim: e disse-lhe Jesus, na verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Repare bem, antes que Abraão existisse, eu sou. Se você consegue meditar um pouco nesse texto, antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, pense comigo, por que essa frase causou tanta fúria? Porque qualquer judeu daquela época que conhecia bem as Escrituras reconheceriam imediatamente a citação. Jesus não disse, antes que Abraão existisse, eu já existia. Não foi essa a expressão usada. Jesus não disse simplesmente, eu já estava lá, usando um tempo verbal, normal, de passado. Não foi isso que ele disse, eu já estava lá. Ele usou a expressão grega, ego eimi, eu sou. Exatamente a mesma fórmula que a tradução grega do Antigo Testamento usa para traduzir o nome divino em Êxodo capítulo 3 e o versículo 14. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, na cara daqueles religiosos, eu sou o que falou com Moisés, na sarça ardente. E ele estava reivindicando para si a mesma eternidade incomunicável de Yahvé. E eles entenderam isso perfeitamente. É por isso que no versículo seguinte, eles pegaram em pedras, porque eles entenderam que aquilo era uma blasfêmia terrível, ou, na verdade, era a verdade mais espantosa que eles já tinham ouvido. E nós hoje sabemos que pela ressurreição, qual dessas duas era a verdade. Bom, o que acaba, por sua vez, mudar tudo. Acaba, por sua vez, nos deixar, então, confiantes, porque nós sabemos que essa é a grande verdade do Evangelho. Jesus, ele é eterno com o Pai. Bom, continuando, isso significa que quando eu e você ora ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo, você não está orando a um grande profeta, como muitos dizem por aí, que viveu há 2000 anos atrás e agora está com Deus. Não, não, não. Você está orando àquele que já existia antes de Abraão, antes de Adão, antes da criação do mundo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É como disse João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, como ele deixa registrado no capítulo 1 e no versículo 1 do seu evangelho. A eternidade de Jesus é a garantia de que aquele que morreu por você na cruz é o mesmo que reina eternamente, e será o mesmo para sempre. Então perceba que essa passagem de João nos mostra acerca da eternidade. Agora, nós temos um outro texto que nós iremos analisar. Bom, por fim, antes de nós seguirmos para a segunda questão da nossa aula, o segundo tópico,
nós podemos analisar uma última passagem, que é Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8, que resume tudo o que vimos até aqui de forma majestosa. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, repare bem, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não, eu vou ler novamente para você poder entender isso aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir. Isso é extraordinário, meus irmãos. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. É como se Deus nos dissesse: eu sou o A e eu sou o Z. Eu sou o início e eu sou o fim de tudo que existe. E tudo que está entre o A e entre o Z está sobre o meu governo. Nada pode fugir da minha mão, eu controlo tudo, do começo ao fim. E tudo que está no meio está diante de mim e eu governo tudo. Reparem na tripla descrição que o texto nos apresenta, que diz assim: que é, que era e que há de vir. Uma tripla descrição. Preste bem atenção. Diz da seguinte maneira: que é, e que era, e que há de vir. Isso não significa que Deus passa em sequência por três fases diferentes. Primeiro, ele era, depois ele é, e depois ele será. Não significa que Deus abrange algo fracionadamente. Significa que Deus abrange simultaneamente todos os aspectos do tempo da história humana, sem jamais ser limitado, surpreendido ou ultrapassado por ele. Ou seja, Deus, ele abrange. Deus, ele vai além. Deus, ele está adiante de todo aspecto da história humana, contemplando tudo de forma completa, simultaneamente. Agora, com esse fundamento bíblico bem estabelecido que nós analisamos, porque nós analisamos Êxodo, aliás, para falar da eternidade de Deus, observamos Salmos 90, Salmo 102, falamos do apóstolo Pedro em sua segunda carta, vimos João, agora Apocalipse. Acho que agora nós estamos prontos, então, para fazer uma pergunta que todo bom estudante de teologia precisa fazer. Como, então, definimos com precisão o que significa tecnicamente dizer Deus é eterno? Isso aí nós iremos agora passar para o próximo momento e vamos pensar o que é a eternidade de Deus. Lembrando que nós já mostramos aqui que não é simplesmente uma questão de dizer é algo longo, que não acaba. É muito mais. É muito mais. Nós podemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa nesse Deus que é eterno. Bom, toda boa doutrina cristã deve nascer e surgir das Escrituras, mas é claro que nós precisamos entender também que em algum momento ela precisou ser formulada com precisão, para que nós não fiquemos apenas impressionados com os textos bíblicos, mas saibamos exatamente o que estamos afirmando. E igualmente é isso importante para dizermos o que também estamos negando. Então nós podemos dar alguma definição do que é a eternidade de Deus. Daqui a pouco eu vou trabalhar os nossos slides. Bom, a teologia, principalmente dentro da questão da perspectiva reformada, ao longo do século, refletiu cuidadosamente sobre as Escrituras e chegou a uma definição que eu quero que vocês guardem bem essa definição. Mesmo que precisem ouvi-la uma ou duas ou três vezes, para fixar bem em vossas mentes. Mesmo que vocês devam ler a apostila uma, duas ou três vezes. A eternidade de Deus, nós podemos definir da seguinte maneira: a eternidade de Deus é aquela perfeição, escute bem, a eternidade de Deus é aquela perfeição pela qual Deus possui a totalidade de sua existência em um único e indivisível presente, sem princípio, sem sucessão de momentos e sem
fim. Vou repetir novamente. A eternidade de Deus é aquela perfeição pela qual Deus possui a totalidade da sua existência em um único e indivisível presente, sem princípio, sem sucessão, de momentos e sem fim. Que frase, né? Que frase interessante. Nós temos uma colocação aqui dentro do nosso slide, a qual o Luiz Bencorf, ele vai fazer e vai praticamente falar da mesma forma. A perfeição pela qual Deus está acima de todos os limites temporais, ele e de todas as sucessões de momentos. Olha que coisa maravilhosa. Um pouco abaixo nós temos uma outra parafrase que diz assim: Deus não possui tempos, ele possui toda a sua existência simultaneamente. É o que justamente acabamos de ler. A eternidade de Deus é aquela perfeição pela qual Deus possui a totalidade de toda a sua existência em um único e indivisível presente, sem princípio, sem sucessões de momentos e sem fim. Vamos então fazer o seguinte. Vamos desmontar essas frases em pedaços, porque e pegar cada palavra, porque cada palavra aqui é escolhida com muito cuidado. Bom, se nós dissermos assim, a eternidade de Deus é aquela perfeição pela qual Deus, aí nós vamos agora fazer uma barra, possui a totalidade da sua existência. O que queremos dizer possui a totalidade de sua existência? Isso significa que Deus não está acumulando vida como nós. Deus não está acumulando vida como nós. Pense em vocês mesmos. Vocês não possuem toda a sua vida de uma única vez. Eu não possuo a minha vida toda de uma única vez. Vocês possuem apenas o presente. O passado já foi. Só existe na sua memória. Isso é fato. O futuro ainda não chegou. Só existe na esperança ou no medo. Depende de como você está esperando ele chegar. Vocês e eu, nós todos vivemos fatiados pelo relógio. Nós vivemos fatiados pelo relógio. Mas Deus possui no sentido de já ter plenamente, sem precisar esperar, a totalidade absoluta de sua vida e de sua existência de uma única vez. Louvado seja Deus. Isso me alegra. Isso me deixa feliz. Então, eu quero dizer para você, quando ele possui a totalidade de sua existência, que Deus não está esperando o amanhã. Eu e você talvez temos que esperar para viver amanhã. Deus não. Deus não. Não tem amanhã para Deus. Não tem ontem para Deus. Ele possui a totalidade de toda a sua vida de uma única vez, simultaneamente. Então, quando nós dizemos, ele possui a totalidade de sua existência, Deus está vivendo todo agora. Deus não está vivendo um momento de cada vez, ele está vivendo o todo agora. Eu e você não conseguimos compreender isso porque nós vivemos fracionadamente pelo tempo. Nós temos que esperar o próximo segundo, o próximo minuto, a próxima hora, e não temos como adiantar. Mas Deus não, ele vive a totalidade da sua existência. Isso é muito bom. E aí, continuando a nossa frase, e nós dissemos assim, a eternidade de Deus é aquela perfeição pela qual ele possui a totalidade da sua existência. Agora, em um único, indivisível presente. Essa parte mais difícil de imaginar. Essa talvez seja a parte mais complicada. Porque a nossa mente é treinada desde que nascemos para pensar em antes e depois. Nós fomos treinados para pensar no antes e depois. Mas as escrituras, se nós pararmos para lembrar dos Salmos 90, do eu sou de Êxodo 3, do que é e que era e que há de vir em Apocalipse, isso vai nos ensinar que para Deus não existe essa fatia de tempo. Não existe esta fatia de tempo. Ele não lembra do passado como nós lembramos, porque para ele nada passou. Isso é tremendo. Para Deus nada passou. Ele não espera o futuro como nós esperamos, porque para ele nada está por vir, no sentido de ainda não estar presente diante dele. Deus contempla tudo, ele possui em um único e indivisível presente. Toda a existência de Deus está presente perante ele, diante dele, porque nada está ainda por vir. Há uma frase muito bonita de Agostinho, um dos maiores teólogos
que nós podemos olhar acerca da história da igreja, e que viveu no norte da África, no século V, ele escreveu meditando sobre essa questão da eternidade de Deus, que os anos de Deus, escute bem, que os anos de Deus são um único dia, e seu dia não é diariamente, mas hoje, porque o hoje de Deus não dá lugar para um amanhã, nem sucede a um ontem. Agostinho, ele diz essa frase, eu vou destacar, ele diz da seguinte maneira: o teu hoje é a eternidade. O hoje de Deus é a eternidade. Não tem amanhã e não tem ontem. Nada passou para Deus. Deus, ele contempla todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então, podemos dizer assim, pensemos da seguinte maneira: para Deus não existe ontem nem amanhã, no sentido que isso existe para nós. Existe um único eterno presente, hoje, no qual nós podemos dizer o seguinte: toda a sua existência está de uma só vez, plenamente e completa. Ou seja, todo o ser de Deus, em Deus, para explicar melhor, em Deus habita toda a sua existência de forma plena e completa. Como nós acabamos de referirmos um pouquinho antes na nossa aula, nós vivemos a vida fracionada, cortada. Deus não. Deus, ele tem a vida plena, completa. Deus não depende do amanhã, porque ele não está limitado ao tempo, ao espaço e ao futuro. Quando você para pensar numa coisa dessa, não é maravilhoso? A Bíblia não nos apresenta um Deus que existiu, passou a existir, mas aquele que sempre foi. A Bíblia, porque se Deus passasse a existir, ele deixaria algum dia de existir, mas ele sempre esteve lá. Ele está antes do tempo, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente trabalha sobre isso. Bom, pensando ainda na nossa frase que estamos trabalhando, podemos dizer da seguinte expressão, então: a eternidade de Deus é aquela perfeição pela qual Deus possui a totalidade de sua existência em um único e indivisível presente. Agora, sem princípio, sem sucessão de momentos e sem fim. Sem princípio, sem sucessão de momento e sem fim. Esta última parte da definição é a mais prática. É que mais consola o coração ferido. É o que nos traz consolo para a alma. Sem princípio, significa que não houve um dia em que Deus começou a existir. Isso é muito importante. Quando nós falamos essa expressão sem princípio, nós estamos dizendo claramente que não houve um dia em que Deus passou a existir. Ele nunca não existiu. Ele nunca não existiu. Sem sucessão de momentos significa que ele não está agora mesmo, nesse exato momento, passando de um instante para o outro como nós estamos. Deus não está passando de um momento para o outro como nós passamos de um momento para o outro. Neste exato momento, envelhecendo nós a cada segundo, e a cada segundo que passa, nós nos tornamos mais envelhecidos. Agora, é importante nós entender que Deus não passa de um momento para o outro, porque ele contempla tudo, sem princípio, sem sucessão de momentos. Isso é muito maravilhoso. Bom, e o que eu quero dizer com a expressão sem fim? Isso significa, é claro, que Deus, que não há absolutamente nenhuma possibilidade, nenhum cenário, nenhuma circunstância em que Deus deixará um dia de existir. Porque Deus não é criação, ele é criador. Então Deus jamais deixará de existir. Sem princípio, sem sucessão, sem fim. Esse é o Deus que você e eu confiamos a nossa vida. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que contempla tudo de uma única vez. Aí você pode me dizer da seguinte maneira: por que isso importa? Por que isso importa? Bom, vamos então pensar do seguinte: alguém pode até perguntar, mas professor, por que a Bíblia insiste tanto nisso, sobre a eternidade de Deus? Por que isso é tão central? Por que eu preciso entender sobre a eternidade? E a resposta é: porque a eternidade de Deus está profundamente ligada a outro atributo divino chamado aceidade, que foi estudado na aula passada.
Uma palavra estranha, é verdade, aceidade, mas que significa simplesmente autoexistência. O fato de Deus existir por si mesmo, sem depender de nenhuma causa exterior, ou seja, o nosso Deus não dependeu de nada para ele existir. Ele existe, ele é autoexistente em si mesmo. Nada fora dele o criou. Nada fora dele o criou. O nosso Deus é grandioso, é eterno, é maravilhoso, é imutável. Bom, nós temos um teólogo que vai tratar dessa questão maravilhosa. Stephen Charnock, um pastor puritano inglês do século XVII, que escreveu um dos tratados mais profundos já produzido acerca dos atributos de Deus, explica esse raciocínio com uma lógica que eu quero que vocês acompanhem comigo, porque é simples e, ao mesmo tempo, esmagadora, algo extraordinário. Em uma citação, ele diz da seguinte maneira, e se você puder observar, ele diz assim: é facilmente deduzido que aquele que existia antes de todas as criaturas é eterno. Reparem, é facilmente deduzido que aquele que existia antes de toda criatura é eterno. Assim como aquele que fez todas as criaturas é Deus. Se ele tivesse um princípio, deveria tê-lo de outro, ou de si mesmo. E de outro, aquele de quem ele recebeu, o seu ser seria melhor do que ele, e mais Deus do que ele. Se Deus tivesse um princípio, ele deveria ter uma força que gerasse esse princípio nele. Então essa força seria mais Deus do que ele. Agora, vamos pensar juntos sobre isso. Se Deus tivesse um começo, e esse começo teria que vir de algum lugar, ou de si mesmo, ou de outra coisa. De algum lugar isso deveria ter que vir. Mas se viesse de outra coisa, então essa outra coisa seria mais fundamental, mais poderosa, mais divina do que o próprio Deus. O que é uma contradição, porque, por definição, Deus é o ser supremo e não pode haver nada superior a ele. Não tem como nós falamos que cremos num Deus se alguma coisa o criou é mais forte que ele. Mas, por definição, Deus é o supremo, não existe nada além dele. Nada, absolutamente nada superior a ele. E se Deus tivesse criado a si mesmo, bem isso seria logicamente possível, porque para criar a si mesmo, ele já precisaria existir antes de existir, o que não faz algum sentido. Então Deus não criou a si mesmo, porque se ele criasse a si mesmo, você deveria alegar que ele deveria existir antes de ele existir. E isso não tem lógica alguma e nem faz sentido algum. A única conclusão lógica e bíblica possível é esta: Deus nunca teve início, ele simplesmente é. E por isso que ele pode, com toda a propriedade, dizer o seu próprio nome. Eu sou. Eu sou. Eu serei o que serei. Eu sou. Eu sou. Isso é maravilhoso. É muito importante quando nós refletimos sobre esses atributos, acerca da eternidade de Deus, acerca dessa. É maravilhoso. Isso é extraordinário. É muito extraordinário pensar acerca disso. Porque isso muda a forma como você começa a se relacionar com Deus. Você não está diante de qualquer um. Você está diante de um Deus grande, poderoso, majestoso. Eu sou aquele que é forte, aquele que é poderoso, aquele que é tremendo. Bom, aqui nós podemos fazer uma outra conexão muito importantíssima, porque ela tem implicações muito práticas e enormes para a vida espiritual. A eternidade de Deus está intimamente ligada à sua imutabilidade, o fato de que Deus não muda. Então pense, mudança pressupõe tempo. Para algo mudar é preciso que exista um antes. Algo só pode mudar quando existe um antes, em que a coisa era de um jeito e depois ela passa a ser de outro jeito. Mas se Deus possui toda a sua existência em um único presente eterno, sem sucessão de momentos, então simplesmente não há espaço na existência de Deus para que ele mude de um estado para o outro. É exatamente isso que o profeta Malaquias registra com palavras firmes do próprio Deus. Malaquias 3, Malaquias 3 e versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filho de Israel, de Jacó, não sois consumido. Reparem na lógica deste versículo. A razão pela qual o povo de Israel não foi totalmente destruído, apesar de tanto pecado e infidelidade ao longo da história, é precisamente porque Deus não muda. Se Deus tivesse mudado de humor, de caráter, de propósito, como nós, seres humanos, sempre mudamos, sempre variamos, Israel já teria sido riscado da face da terra há muito tempo. Mas Deus, o Deus que prometeu, o Deus que fez o pacto com Abraão, é o mesmo Deus, sem variação até o dia de hoje. Bom, e o mesmo Deus que nós estamos citando é aquele que pode ser aplicado a nós mesmos. O Deus que nos salvou no dia em que nós cremos exatamente, que é o mesmo Deus que vai nos receber no último dia da nossa vida. Aquele que nos resgatou do pecado, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, é o mesmo Deus que no último dia de nossa vida irá nos receber. Não há entre esses dois pontos nenhuma diminuição, nenhuma distração, nenhuma mudança do plano de Deus. Por isso que nós, quando trabalhamos a questão da soteriologia reformada, muita gente não consegue perceber o porquê temos tamanha confiança no Deus que nos salvou. Porque o nosso Deus não muda. Bom, para nós darmos sequência, então, eu quero que vocês que estão acompanhando essa aula entendam que uma coisa muito importante sobre a teologia. Os atributos de Deus não são como gavetas separadas de uma cômoda, cada uma guardada com uma característica isolada. Eles são eles são todos entrelaçados, porque descrevem de uma forma única o ser simples e indivisível de Deus. E nós podemos ver essa conexão de uma forma muito rápida. Eu vou separar aqui 3 atributos para nós podermos entender isso daqui, tá bom? Eu vou achar essa parte do slide para nós trabalharmos. Essa daqui. Ó. Bom, primeiro, a eternidade e a imensidão. Repare bem, a eternidade e a imensidão. A eternidade e a imensidão. A imensidão é a infinidade de Deus em relação ao espaço. Eu vou repetir de novo. Primeiro, ponto que nós vamos destacar. A eternidade e a imensidão. A imensidão é a infinidade de Deus em relação ao espaço. A imensidão é a infinidade de Deus em relação ao espaço. Ele está em todo lugar, sem ser limitado por lugar nenhum. Ou seja, Deus está em todo lugar, sem ser limitado por lugar nenhum. Então, quando nós falamos da eternidade, que é a imensidão de Deus, a imensidão é a infinidade de Deus em relação ao espaço. Ele está em todo lugar, sem ser limitado por lugar nenhum. Agora, a eternidade é a infinidade de Deus em relação ao tempo. Ele está em todas as épocas, sem ser limitado por época nenhuma. São como 2 lados da mesma moeda. E a infinidade absoluta de Deus. Reparou isso? Então, nós trabalhamos, primeiro, a eternidade e a imensidão. Eternidade e imensidão. Que é nada mais, nada menos do que a infinidade de Deus. A imensidão é a infinidade de Deus em relação ao espaço. Ele está em todo lugar, sem ser limitado por lugar nenhum. E a eternidade também é a infinidade de Deus em relação ao tempo. Ele está em todas as épocas, sem ser limitado por época nenhuma. São 2 lados da mesma moeda, ok? Um segundo ponto, a eternidade e a sua onisciência. A eternidade está automaticamente ligada à onisciência de Deus. Como Deus conhece o futuro com tamanha certeza, nós precisamos entender a ponto que a própria Bíblia está repleta de profecias que se cumpriram exatamente como foi dita séculos antes, né? Como que pode a Bíblia ter muita
promessa, dizer muitas coisas anteriormente que se cumpre séculos depois e nós ficamos assustados. A resposta está aqui. Deus não adivinha o futuro, olhando de longe. Deus não é um vidente. Deus não é um vidente, ele não fica olhando de longe. Ele contempla o futuro exatamente da mesma forma como ele contempla o presente, o passado. Da mesma forma, ele olha para o futuro como ele vê também, tanto o presente como o passado. Porque para ele tudo está, de certa forma, é claro, presente em seu eterno agora. Ele contempla tudo agora. Não há previsão em Deus, há conhecimento perfeito e direto de tudo o que está, e tudo que foi, e tudo que será. É muito importante nós entendermos isso. Então, repare que a eternidade de Deus está ligada diretamente à onisciência. Por que Deus sabe de tudo? Porque ele vê tudo como se fosse agora. É diferente de nós que dependemos do amanhã, da experiência do ontem, né? É diferente. Um terceiro ponto, eu não vou conseguir falar de todos, mas um terceiro ponto para nós destacarmos, e isso é fundamental, especialmente para quem muitas vezes está em sofrimento, é acerca da eternidade de Deus. Não significa que ele está distante. Quando nós falamos da eternidade, isso é muito fundamental para aqueles que às vezes estão passando suas lutas, suas pelejas, suas crises. É entender que a eternidade de Deus não significa que ele está distante, frio, indiferente à nossa dor temporal. Muito pelo contrário. Um dos grandes teólogos holandeses, no final do século XIX, aí para o início do século XX, chamado Herman Bavinck, que nós citamos tanto, escreveu algo muito bonito sobre isso. Ele diz que a eternidade de Deus não deve ser pensada como a imobilidade estática e monótona, mas a potência criativa e virtude ilimitadas. Olha só que coisa interessante. Então, Bavinck, ele traz esse conceito, a imobilidade estática e monótona. A eternidade de Deus não deve ser pensada dessa forma, como imobilidade estática e monótona, mas a potência criativa e virtudes ilimitadas. Em outras palavras, a eternidade de Deus não é a eternidade de uma pedra fria, parada, sem vida. É a eternidade de um Deus plenamente vivo, ativo, presente, que entra na sua história, ouve a sua oração de hoje, a de hoje à noite, a de amanhã cedo, e que age dentro do tempo, sem que isso, de forma alguma, diminui ou comprometa a sua transcendência eterna. Bom, dando sequência, então, no nosso raciocínio, nós podemos fazer uma distinção muito útil entre o antes e o depois da eternidade. Para ajudar a nossa mente limitada, porque a nossa mente é limitada, a se aproximar dessa verdade, os teólogos ao longo da história costumam falar de duas faces da eternidade de Deus. Não porque a eternidade de Deus, a eternidade divina, ela realmente tenha partes, mas porque é assim que nós, a nossa mente que é finita e limitada, que nós conseguimos, com a nossa linguagem humana e temporal, organizar pensamentos. Então, você precisa entender que algumas vezes nós vamos expressar alguns conceitos, não é porque Deus ele tem uma eternidade dividida, é porque é a forma como nossa limitação nos ajuda a enxergar determinados pontos. Então, alguns teólogos falam-se da eternidade parte antes, a eternidade antes da criação do mundo, e a eternidade parte postes, que significa a eternidade depois do fim dos tempos, na vinda vindoura, por exemplo. Mas nós precisamos ter uma atenção muito gigantesca. Isso é só um recurso didático, tá? Isso é só um recurso didático. Isso aqui é só para a gente ter clareza. O próprio Chernobyl disse o seguinte: embora a eternidade de Deus seja o único estado permanente, sem sucessão, o Espírito de Deus, ajustando-se à fraqueza da nossa concepção, a divide em duas partes. Uma antes da fundação do mundo e a outra depois da vinda vindoura. Então, quando vocês ouvirem alguém falar assim, antes da criação e depois do fim dos tempos,
lembre-se que isso não significa que a eternidade de Deus está dividida em compartimentos, é apenas uma linguagem limitada de tempo, tentando descrever aquele que está acima de toda divisão temporal, ou seja, é uma forma de nós falarmos para podermos entendermos melhor, tá? Bom, muito bem, acho que até aqui a gente conseguiu definir bem claro. Até aqui vimos que a Bíblia ensina, vimos como a igreja formulou com precisão teológica, e agora, na próxima aula, porque essa aula já está esgotando, já estamos chegando a 60 minutos, eu vou gravar a segunda parte dessa aula, tá? Na próxima aula, eu vou levar vocês a uma jornada pela história, porque a igreja chegou a essa formulação, e porque ela não chegou isso do dia para a noite. Foram séculos de reflexão cuidadosa, de batalhas contra erros, de pastores e teólogos lutando para expressar com fidelidade aquilo que as Escrituras já ensinava desde o princípio. Porque a doutrina da eternidade de Deus é uma das doutrinas que sempre foi muito atacada, sempre apontada, as pessoas sempre tentando reduzir Deus à criação, e nós sempre tivemos uma grande batalha. Então, na próxima aula, que provavelmente eu vou abrir uma nova live, uma nova gravação à tarde, nós vamos trabalhar uma jornada pela história, como a igreja refletiu sobre a eternidade de Deus. Então, nessa aula de hoje, nós estamos trabalhando acerca da importância de conhecermos a eternidade de Deus. Só para você ver, nós estamos aqui há 60 minutos falando acerca da eternidade de Deus, algo que é extremamente importante para aqueles que querem estudar acerca do atributo de Deus. Esta é uma aula do nosso curso básico de teologia, olha só, uma aula do curso básico. Esse curso que nós estamos fornecendo para aqueles que querem estudar, querem conhecer, é totalmente gratuito, só basta você fazer a sua inscrição e você vai acompanhando essas aulas. Para nós pensarmos, é importantíssimo entender com quem nós estamos nos relacionando. Somente conhecendo a Deus, nós vamos chegar a uma verdadeira conclusão de quem nós somos. Então, quanto mais eu conheço a Deus, melhor eu me relaciono com Deus. Então, na segunda parte da nossa aula, nós iremos trabalhar uma jornada, né, pela história da igreja, como que a igreja conseguiu refletir acerca da eternidade de Deus ao longo dos séculos. Meus queridos irmãos, eu vou ficar por aqui com essa aula e eu espero te ver na segunda parte, tá bom? Na segunda parte da nossa aula, que provavelmente vai ser gravada à tarde, refletindo aí sobre a questão da eternidade de Deus, tá? Que Deus abençoe você. Provavelmente, acredito que por volta de 1 hora eu vou voltar a gravar essa aula, tá bom? Por volta de 1 hora a gente volta a trabalhar essa questão. E se você quiser acompanhar, fica antenado à tarde aí. Você que não é inscrito, eu gostaria de participar da aula, eu gostaria de poder aí participar do curso de teologia. Como é que eu faço? É só você se inscrever, tá bom? Eu vou deixar aqui no nosso blog, aqui nos comentários, tá bom? Na publicação desse vídeo. E dá uma olhada também na nossa página do Facebook, que tem lá uma série de links que te levam para a inscrição gratuita da nossa aula. Deus abençoe. Até mais tarde, quando nós iremos trabalhar a segunda parte da nossa aula sobre a eternidade de Deus.